Graça e paz, queridos. Todos estão felizes aí na presença de Deus? Esse glória a Deus quase me convenceu. Ainda bem que não tem que convencer a mim, né, irmão? Glória a Jesus. Manhã de Santa Ceia. Eu gostaria que você, por um minuto, inclinasse a sua cabeça. Eu quero orar pela sua vida. Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa manhã. Nós temos a plena consciência que sem Ti nada podemos fazer. Por isso nós nos colocamos à disposição da Tua graça. Preciso de Ti, Espírito Santo, como a Tua igreja aqui nessa manhã. Então, traga discernimento e revelação aos nossos corações. Abra os nossos ouvidos, ó Deus e Pai, aquilo que vai ser dito segundo a Tua palavra, para que venhamos, que essa palavra de fato venha a ser um aguilhão em nossos corações e que possamos praticá-la. Não ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Suplicamos o auxílio dos Teus santos anjos nessa manhã, Pai, para que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Você que crê, diga amém. Amém. Queridos, manhã de Santa Ceia, manhã a qual nós reservamos para exaltar e glorificar o nome santo do Senhor. Nós fechamos uma série de palavras que o tema era o meu chamado. Vamos dar início a uma série de palavras esse mês que chama Start. Primeiro passo para a reconciliação. Você pode repetir comigo assim? Fala Start. O primeiro passo para a reconciliação. Essa semana eu e alguns discípulos estavam conversando em relação a essa estratégia. Nós recebemos uma estratégia do nosso bispo que está ministrando essa palavra para todos os GCs. E aí nós tomamos o cuidado seguinte: por que não levar toda essa série de palavras para a igreja em si? Então nós vamos reservar esse domingo para trazer a igreja novamente, o coração da igreja é essa reconciliação. Porque de fato, algo que eu estava falando essa manhã com o Caleb, a igreja ela se perdeu por algum tempo em relação à sua identidade como igreja do Senhor Jesus. E hoje 80% das lideranças trabalham para resgatar essa identidade de volta à igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos ter, irmão, a consciência de quem é Cristo para nossas vidas. Quem é Jesus? O que representou o seu sacrifício na cruz do Calvário por nós? Não foi por mim, foi por toda a humanidade. Foi um ato de amor, o qual isso precisa produzir em nós salvação. Você pode repetir isso para mim? Salvação. Amém? E infelizmente hoje, os nossos púlpitos não se prega mais a respeito de salvação, de arrependimento, de justificação por meio do sangue de Jesus. E a única coisa que pode nos justificar, irmão, é o sangue de Jesus. Não adianta você querer se auto-justificar pelo que você é, que se você sem o Espírito Santo você não é nada. Eu não sou nada. A humanidade sem o Espírito Santo está a prova viva do que é a humanidade sem a presença de Jesus. É uma bagunça total, uma desordem total. Por quê? Porque quando estamos religados ao coração de Deus, e Ele religado ao nosso coração, passamos a agir como Ele é, passamos até a parecer com Ele, passamos a agir como Ele, falar como Ele, andar como Ele, até mesmo se vestir como Ele. E são coisas tão simples que nós não percebemos que Ele está fazendo tudo isso. É tanta coisa que o Espírito do Senhor faz a nosso respeito no decorrer de um dia, de 24 horas de vida, que se nós tivéssemos a percepção,
nós louvaríamos a Ele a todo tempo e bendiria a Ele a todo tempo. Não nos desfocávamos tanto por algum problema, por alguma situação. Por quê? Porque nós trazemos um memorial a um Deus que vive para todo sempre. Todos os outros deuses adorados, irmãos, toda idolatria, todo totem que se levanta em adoração, é de alguém que um dia viveu e morreu. Sim ou não? Mas nós não. Adoramos um Deus vivo e que vive para todo sempre. Essa é a diferença do povo cristão. Mas nós precisamos ter essa consciência. E o primeiro tema que nós vamos tratar aqui nessa manhã é o milagre do novo nascimento. Para quem está conectado nos grupos de conexão e crescimento, já vai entender um pouco mais essa palavra, porque vivenciar essa palavra nos GCs. E isso é bom, irmão, porque cada vez mais que você se alimenta da palavra, cada vez mais que você ouve uma mensagem, você aprimora ela cada vez mais. A maioria dos pregadores do Evangelho, eles dizem que quanto mais ele ministra um tema, mais ele aprimora aquele tema e mais Deus revela a ele através daquele tema. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara, ela fala com uma clareza tremenda, que a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Todo dia ela tem uma revelação fresca para você. Infelizmente, irmãos, se nós seguimos o nosso curso, nós não temos uma revelação de Deus por nossa conta. Mas quando nós estamos conectados a Deus e Ele está conectado conosco, aí sim, a mensagem ela se torna viva e eficaz. Então que nessa manhã, dentro dessa meditação na palavra, haja uma transformação na sua mente, uma renovação de mente, ou melhor dizendo, uma metanoia, porque nós precisamos ser transformados, irmãos. O maior avivamento que uma igreja pode se esperar são pessoas se arrependendo dos seus pecados e reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Isso é avivamento. É Jesus tomando de fato tudo que é seu. E agora você vivendo tudo que é dele. Isso é avivamento. E às vezes nós queremos um soprar de um vento, né? Só mais um momento, só mais uma conferência, só mais um seminário. Não. A presença do Espírito do Senhor precisa ser permanente em nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida transitória. Não. Tem que ser permanente. A sua adoração não pode cessar. O seu louvor não pode cessar. A sua paixão não pode apagar. Irmão, o que mantém uma pessoa viva é uma pessoa apaixonada pela pessoa do Senhor Jesus. Quem aqui já foi apaixonado? Então com certeza você casou com essa pessoa que você era apaixonado. Você se aliançou a ela, você se amalgamou a ela. Agora não tem como separar mais, porque uma pessoa apaixonada por Jesus, ela se casa com Ele. Ela firma uma aliança. Ela firma os seus passos com Ele. E nada o separa ela. Essa é uma realidade clara, irmão. Nada nos separa do amor de Deus. Nada, doença, tribulação, frustração, medo, raiva, rancor. Quando você é apaixonado por Ele, Ele traz cura em todos os aspectos. Ele traz libertação em todos os aspectos. Ele te fortalece e te renova em todos os aspectos. Amém? Abra sua Bíblia comigo nessa manhã, no Evangelho de Cristo, segundo João. Tem uma conversa extraordinária de Jesus com um fariseu chamado Nicodemos. Quem lembra dessa passagem bíblica? É clássica, né? Eu ouvi essa semana um pastor falou assim: eu não gosto de pregar essa mensagem, ela é muito intensa. Né? Eu espero que eu consiga
com o auxílio do Espírito Santo de Deus, levar essa mensagem ao seu coração nessa manhã. Amém? Eu quero começar lendo o versículo 5 e 6. Você que encontrou, diga amém. Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus, para fazermos a leitura desse texto. Evangelho de João, capítulo de número 3, é evangelho, viu, irmão? Não é epístola, é depois de Lucas. Capítulo 3, versículo de número 5, diz assim: E respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água, repita comigo, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Amém? Guarde isso aí, agora vem comigo, no capítulo de número 1, versículo de número 12. Mesmo livro, mas vamos aqui no primeiro capítulo, versículo de número 12, comigo. Quem encontrou? Posso ler? Diga assim: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Queridos, o milagre do novo nascimento é uma ação invisível que ocorre no espírito do homem, exatamente no momento em que ele se arrepende e entrega a Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vou repetir. O milagre do novo nascimento é uma ação invisível que ocorre no espírito do homem, e aqui é um espírito minúsculo, né? Está escrito de letra minúscula, do homem exatamente no momento em que ele se arrepende. Amém? A primeira coisa que do nascimento da carne para o espírito acontece na vida do ser humano, de uma pessoa, é ele ser levado a um arrependimento genuíno, a uma metanoia, uma transformação mental agora. Agora ele passa a entender aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia. Agora ele passa a entender o porquê ele foi criado, porque até então ele não tinha consciência, porque eu poderia fazer uma pergunta clássica para todos que estão aqui nessa manhã: se todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus? A palavra do Senhor, ela é bem clara: se torna filho quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e você se arrepende de uma vida de pecado. Amém? O maior avivamento da face da terra é quando todos se arrependerem dos seus pecados. Aí aquele que era mentiroso deixa de ser mentiroso, o ladrão deixa de roubar, o estuprador deixa de estuprar, o assassino deixa de matar, e vice-versa. Aquele que se prostitui não se prostitui mais. Aquele que tirava vantagem dos outros, agora ele não tira mais. Tudo isso faz parte do pacote de arrependimento de uma vida pecaminosa. E às vezes, irmãos, nós sentamos nessa cadeira, ouvimos 1, 2, 3, 4 sermões, 5 sermãos, e estamos convencidos que somos filhos de Deus. Mas quando nós vamos assistir o nosso comportamento, as nossas ações, o nosso falar, o nosso ouvir e o nosso agir não condiz a um filho de Deus. É sério isso quando a gente chega nesse contexto, né? É sério quando a palavra nos confronta, mas eu quero te falar, aquele que aceita o confronto, ele é transformado. Aquele que aceita ouvir a verdade e recebe a verdade, ele é transformado.
ele muda completamente a sua conduta. Por isso que nós falamos assim, ó, aquela pessoa se converteu. Para quem entende de trânsito, irmão, uma conversão é estar nessa linha e voltar. Se converter, ir para outro caminho. E um caminho qual João 14, versículo 6, Jesus declara que o caminho é ele. O caminho que leva à verdade, o caminho que leva... Então tem como caminhar na mentira e caminhar com Jesus? Tem como caminhar com Jesus e morrer, irmão? Não tem. Você sabe por quê? Porque todo projeto salvítico é para a vida eterna, não é para agora. Às vezes nós ficamos tão preocupados com a morte, sendo que a Bíblia diz que nem a morte nos separa do amor de... Então por que você está preocupado com a morte? Vai viver. Vai viver, irmão. Vai viver dia após dia, intensamente. O apóstolo Paulo fala claramente, nós temos que viver um dia como se fosse o último dia, intensamente. E o propósito nosso de viver intensamente, irmão, é sair daqui e já ir direto para o shopping, comprar tudo que tem lá e gastar todo o dinheiro que tem, sim ou não? É fazer viagens e viagens, comprar coisas e mais coisas, sim ou não? Então por que nós fazemos isso tanto? Por que nós nos preocupamos tanto com coisas? Por que nós nos preocupamos tanto com posse? Sendo que tudo que nós temos é emprestado. Nem a roupa que você está vestindo você vai levar. E às vezes você se gaba porque você veste uma roupa de marca, calça um sapato melhor do que o outro. Nem isso você vai levar. O processo é bem claro, a nossa vida aqui é para gerar vida, irmãos. Depois que você é transformado pela graça e a glória de Deus, agora é a hora que você se torne essa ponte de ligação entre você e os céus para as outras pessoas. É anunciar que Jesus Cristo é Salvador. Anunciar que Ele é o único que pode nos levar ao Pai. A conversa de Jesus com o fariseu, e nós estamos falando de um homem entendido da lei mosaico, um homem que era alinhado com tudo, que levou eles essa conversa com Jesus, era olhar Jesus e entender que Ele era o Messias. Mas ele tinha os seus certos caprichos, e ele não podia aceitar tudo que ele estava vendo, sem contestar segundo a lei. E aí, uma indagação de Jesus, é fazer ele entender que ele precisava nascer de novo. A primeira linha de raciocínio, com o seu entendimento letrado, era: como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Não foi assim o raciocínio dele? Às vezes o nosso entendimento humano é dessa forma que nós enxergamos as coisas de Deus, irmãos. Quando falamos que você tem que viver uma vida pela fé, uma vida de milagre, uma vida de um renovo que vem de Deus e não do homem, você tem que adquirir uma paz que excede todo o entendimento humano. Tudo isso atrapalha a nossa mente. Por isso que, se a nossa mente não for renovada por Cristo, nós não entendemos a mensagem da cruz. Nós não entendemos que o nosso Cristo, Ele morreu, mas Ele venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia, aleluia. Você pode entender o que eu estou falando nessa manhã? Então eu quero chamar a sua atenção, preste bem atenção, ó. Jesus usa a expressão nascer de novo, justamente para nos ensinar que o homem, depois do pecado, foi separado da comunhão com Deus, amém? Tudo se criou muito perfeito, tudo se criou muito bom. Repete comigo assim: muito bom. Porque quando Deus criou tudo e falou que tudo que Ele criou era, mas quando Ele criou o homem, lá em Gênesis, lá no início de tudo, Ele falou que quando Ele criou o homem, era muito, então estava tudo perfeito, porque tudo era muito, amém? Ele ficou maravilhado com a nossa pessoa, aleluia. Tanto é que a visitação dele vinha na virada e ele queria dialogar. Ele criou alguém parecido com ele, semelhante com ele, para ele falar assim: aí, gostou de tudo que eu estou fazendo? É só para você. Não mudou, esse Deus não mudou. E tudo que Ele te mostra de bom, Ele fala assim: tudo isso que eu fiz, toda essa tecnologia evolutiva aqui, que
o homem está transformando tudo de uma forma tão rápida e fácil, sim ou não? Ficou fácil ou não ficou? É tudo isso para você. Eu fiz isso para você, eu te dei todo esse conhecimento, é para você usufruir de tudo isso, não é para se autodestruir não, mas é para usufruir de tudo isso. Olha que coisa linda, sim ou não? Vamos olhar de uma forma positiva. Tudo que Deus tem feito, irmão, é para facilitar e você entender o quanto Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo. O quanto é fácil hoje, irmão, você falar, ó, eu converso com a minha prima de Londres e não gasto nada, irmão. Dou notícia para ela, ela dá notícia para mim, ela não manda foto, lá tá nevando, tudo. É legal isso ou não é? Quanto que você lembra da época da fichinha? Quantas fichinhas você gastava para fazer um interurbano, nem uma ligação internacional? Você lembra? E hoje? Ficou melhor ou não? Então ficou mais fácil de falar que Jesus é o Senhor ou não? Então quanto ficou mais difícil? Porque as igrejas teriam que ter muito mais gente que tem hoje. Teria que ter pessoas muito mais arrependidas de pecado, porque hoje a acessibilidade ao Evangelho é muito mais fácil e muito mais, mas se tornou mais. Por que será? E, olha, irmão, não tem problema nenhum uma pessoa nascida de novo usufruir de uma tecnologia como um tablet, um notebook, um celular. Não tem. Ela faz bom uso de tudo. Eu achei tão bonitinho, o apóstolo Nomer falou assim, gente, eu tinha uma certa resistência com a tecnologia, mas que legal, hoje eu mando tanta mensagem através do Instagram, eu mando tantas outras mensagens que alcançam a pessoa, que eu tinha dificuldade, eu tinha que viajar quilômetros de avião para chegar lá e falar para essa pessoa. Hoje eu converso com ela assim, ó, face a face, levo a mensagem rapidinho para ela. Ah, se no início de tudo fosse assim. Eu achei o máximo, porque uma pessoa madura na fé e nascida do Espírito. Ela entendeu que todo recurso que ela tem é para que o reino seja edificado. Aleluia. Vocês estão me entendendo nessa manhã? Então, entenda uma coisa, querido. O novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo, realizada no Espírito do homem. Então preste bem atenção. Depois que o homem pecou, ele se dispersou de tudo que era de Deus. Mas Deus, o Pai, o Abba, tinha um plano. Enviar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não viesse morrer, mas viver eternamente. Ele arquitetou tudo, e falou, ó, a missão é essa. E todos nós sabemos de toda a história, né? Uma virgem gerou ele no ventre, por meio do Espírito Santo, ele nasceu 100% homem, 100% Deus. Cumpriu toda a lei, amou de uma forma e nos ama de uma forma intensa. Uma coisa que Jesus é apaixonado pela igreja, aleluia, amém? E nós deveríamos ser apaixonados por ela também. Certa feita, eu e a minha esposa conversando, ela falou assim, eu estou tão cansada, e às vezes tão frustrada, a igreja nos cansa tanto. E eu falei assim, não, meu amor, vamos fazer uma correção. A igreja não cansa não. A igreja é apaixonada por nós. A igreja é amável. A igreja é gloriosa. A Bíblia diz que a igreja é sem ruga, sem mancha e sem mácula nenhuma. A igreja não é desobediente, irmão. A igreja, meu bem, ela ama. Então você não pode estar cansado por causa da igreja. Você pode estar cansado de uma pessoa teimosa, desobediente, que quando você aconselha, ele não obedece, ela faz o que ela bem entende. Mas essa não é a igreja. A igreja, ela ouve e obedece, pratica. Ela não só recebe a mensagem, ela pratica a mensagem. E ela não nos cansa. Irmão, você nunca vai se frustrar com a igreja do Senhor Jesus. Você nunca vai olhar para a igreja e falar, a igreja é ruim, porque se você olhar e a igreja estiver te maltratando, não é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus, ela é linda, educada, amorosa. É uma igreja transformada da carne para o espírito.
e ela cogita as coisas do céu, não as coisas da terra. A igreja do Senhor Jesus não tem competição. A igreja do Senhor Jesus, ela não é orgulhosa. A igreja do Senhor Jesus, ela se alegra com a vitória dos outros e impulsiona outros também a ser vitoriosos. Essa é uma igreja que experimenta o milagre do novo nascimento. Ela é apaixonada. E eu quero te falar mais, você se apaixona por ela. Quando você se identifica com ela, você se apaixona por ela. É por isso que temos a dificuldade em entrarmos em comunhão. Porque às vezes entramos em comunhão achando que é igreja, não é igreja. Por isso que nós temos que entender qual é a nossa identidade em Cristo Jesus. E nós somos parecidos com Ele. Eu não lembro hora nenhuma de Jesus chamar Judas de traidor. Alguém lembra? Quando ele tomou um beijo na face para ser traído, ele falou assim: amigo. A igreja do Senhor Jesus, ela não muda o caráter por ninguém, ela é a igreja. Mesmo as pessoas não amando ela, ela continua amando aquela pessoa. Essa semana eu ouvi uma palavra da Gabriela, quem lembra dessa repórter? Ela tem um filho muito complicado, quem sabe da história dela? Nossa, ela é muito complicada. E ela já está com a idade bem avançada, porque eu era criancinha, eu já via programas dela de televisão. E ela, em uma dessas reportagens, irmão, essa mulher não é cristã, olha o que ela falou. Ela está fazendo uma peça com o filho dela, contando toda a dificuldade que ela teve do relacionamento, quando ela ficou viúva e precisou cuidar do filho viúva. E o menino é muito complicado, hoje é um homem. E ela falou assim: olha, deixa eu te falar uma coisa, ela falando para o repórter. A gente chega num nível de maturidade que a gente não tem para brigar com as pessoas. A gente aprende a perdoar até o que não é para se perdoar. Porque não adianta você brigar com pessoas que não entendem perdão. É melhor você perdoar. E viver perdoando. Aí eu falei: uau. Isso não veio de um cristão, irmão. Veio de que uma pessoa no meio secular aprendeu que o perdão gera perdão. Está em Mateus, se eu não me engano, capítulo de número 6. Se você não perdoa, não é perdoado. E muitas vezes a igreja não perdoa, irmão. Ela massacra, ela destrói. Eu te falo, é a igreja? Não. Billy Graham, e eu anotei essa mensagem dele essa semana, ele fala assim: o inferno não é para o pecador, mas é para aqueles que não se arrependeram. Nós gostamos às vezes de pregar e falar assim: você vai para o inferno. Como? Se o inferno não é para o pecador, como? Como que você chega para uma prostituta e fala: você vai para o inferno? Como? O inferno não é para ela. Ah, o inferno é para o pedófilo. Não, o inferno não é para o pecador. O inferno é para aquele que não se arrepende do seu pecado. É por isso que nós temos a dificuldade que quando um pedófilo ou outra pessoa, estou usando essa agora, não sei porquê, irmão, mas quando a pessoa má se arrepende do seu pecado, você fala: arrependeu coisa nenhuma. É porque você tem dificuldade de perdoar. Você precisa do Espírito Santo, porque a ação real de um novo nascimento é o Espírito Santo de Deus agindo em você. A obra exclusiva do Espírito Santo realiza isso no espírito do homem. E eu quero te falar uma coisa: se você quer desempenhar esse papel de nova criatura, não vai dar certo. Porque quem desempenha essa transformação dentro de você dia após dia é o Espírito Santo de Deus. O novo nascimento, ele é crescente e contínuo. Nós estamos num processo, irmão. Você precisa aprender isso. Nós estamos num processo. Tem áreas suas que ainda não se converteu verdadeiramente a Cristo. Não, você não estava aí
pagando pelas suas mazelas, sim ou não? Dando cabeçada, errando. Nós estamos num processo para nos tornarmos uma regeneração, a obra da regeneração é um milagre de Deus para nós, pois nesse exato momento muitas coisas acontecem instantaneamente na vida da pessoa. Eis algumas coisas que acontecem com você no exato momento em que você nasce de novo. Primeira coisa, você é transformado em filho pelo poder de Deus, amém? Antes você era criatura, depois do arrependimento você se torna filho, pelo poder de quem? Efésios capítulo de número 6, fala que nós temos que nos revestir do poder de quem? É o seu poder intelectual? É o seu poder vocacional? É o seu poder emocional? Mas hoje se prega isso, irmão, que o seu eu pode, que você dá conta, que você, como, irmão? Não dá, você vai se perder em si mesmo, e daqui a uns dias você está num cantinho escuro, não querendo falar com ninguém, não querendo ouvir ninguém, porque nós não entendemos, irmão, que a primeira prontificação que o novo convertido precisa ter, é abrir os ouvidos para ouvir, seja pronto para ouvir, seja tardio não falar, e tardio, o que nós fazemos, irmão? Nós iramos rápido, falamos muito e não ouvimos nada. Nós queremos falar. A primeira transformação que acontece é pelo poder de Deus. Sem o poder de Deus não dá certo. É pelo poder, fala assim, é pelo poder de Deus que eu sou transformado dia após dia. Em primeiro lugar, e depois você ganha, em segundo, você ganha uma nova natureza, tornando-se uma nova criatura. Agora escuta só o final, gradativamente. Nós não temos paciência nem de ser aprimorado pelo Espírito Santo, irmão. Entrei na igreja, agora eu não posso ter problema mais. Né? Não tem. Entrei agora meus problemas estão resolvidos. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que os problemas que ele criou é você que vai resolver. Nós estamos falando assim agora de uma transformação de caráter agora. Amém? Então, se vira nos 30 e nos problemas que você criou. O que vai acontecer agora é que você vai lidar com tudo com a sabedoria de Deus agora. E uma das sabedorias que vai te dar é não mentir. Porque nós gostamos de dar um jeitinho, sim ou não? E não é brasileiro, esse é um jeitinho que todo ser humano dá. Para esse negócio de denegrir a imagem do brasileiro. Está me dando uma raiva, às vezes a gente senta com as pessoas falam assim, o Brasil não tem jeito, não é você que tem, não é o brasileiro que não quer dar um jeito. O Brasil está aí, irmão, nosso país está aí, é um país rico, é um país próspero. Olha o nosso país comparado aos outros países, nosso país, irmão, parece que Deus ama até mais. Meu Deus, nós olhamos nosso estado brasileiro, você fica maravilhado, fala, Jesus amado, como o Senhor é bom para o Brasil, aleluia. É só o brasileiro que não é bom, mas um brasileiro convertido vai ser melhor, amém? Muito bom. Então vamos torcer, irmão, que todos os nossos âmbitos governamental, a nível do país e mundo, sejam pessoas melhores. Mas para essas pessoas serem melhores, elas precisam ser transformadas pelo Espírito. Amém? Entendeu agora, irmão? Não adianta você criar torcida em quem não é convertido, não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Mas se você apoiar um Daniel, você vai para a fornalha, você vai para a boca do leão, mas ele não vai te pegar. Amém? Tem gente que acha, você é amigo de Daniel. Os amigos de Daniel foi aonde, irmão? Aí você quer ser amigo de uma pessoa influente, que é uma pessoa justa, honesta, e não quer ir para a fornalha? Onde tem essa sua fé? É fora da fornalha ou não é fornalha? E 7 vezes aquecida, aleluia! Se aquecer 6, você fala 7 vezes, vai lá. 6 é imperfeito, aquece mais um pouco.
É sim ou não? 6 não é nosso número, irmão, é 7. Amém? É assim que o cristão anda. O Cristo, ele entra em sua vida. Isso é uma das coisas que acontece quando você se arrepende, quando você tem Jesus como Senhor. Ele entra na sua vida. E não é para dar pitaco, não, é para te direcionar num caminho que vai gerar vida. Amém? Tem gente que entra na sua vida para dar o quê, irmão? Né? Eu acho, você não acha nada, irmão. Eu vou consultar as Escrituras Sagradas, ver o que ela fala a meu respeito. Porque agora eu sou uma nova criatura, as coisas antigas ficaram para trás, e eis que tudo se fez. Então estratégia antiga não vale numa vida nova. Ou vale? Não vale, irmão. Na verdade, na vida do cristão, nem o hoje vale para amanhã. Por quê? Porque a nossa vida, esperando no Senhor, se renova todos. Também, o Espírito de Deus se mistura com o seu Espírito. Vamos falar em misturar? De mistura eu e minha esposa entende. Você vai fazer um bolo, tem vários ingredientes, mas depois que se mistura, se torna um. Tenta tirar os ingredientes. Tem gente que fala assim, eu sou crente, mas não sou bobo não, hein? Se mexer comigo, você vai cortar a orelha de alguém? Não, crente é crente até debaixo da água. Você é cristão no trânsito, no trabalho, na faculdade, em casa, na rua, no hospital, sim ou não? Ou de vez em quando você sai com os amigos e você não é crente? Tem uma equipe que você anda aí que você não é crente? Fala umas piadinhas, você vai que de vez em quando nós Eu achei certa feita nós trouxemos o bispo André Torres aqui, numa conferência de jovem, e nós entramos num táxi com ele, e nós falamos em questão de casa de festa, e o taxista entrou no meio da conversa errada, irmão. Ele falou, vocês vão no salão, lá a gente bebe muito. Ele falou assim, o pastor André Torres olhou para ele e falou assim, rapaz, eu não bebo não, eu sou crente. O cara falou assim, nós faz também muita festa para crente. Vocês bebem? Não, então, nós não bebemos, nós comemos muito. Ele falou assim, é verdade. O que, irmão? Ele não hesitou, não deu trela para conversa, ele simplesmente falou o quê? Rapaz, eu sou crente, eu não bebo não. Tem vezes que você fica constrangido quando os outros falam, vão tomar uma. Você não vai fazer uma desfeita com o cara, sim ou não? Mas ele fala, muito obrigado. Eu não consumo bebida alcoólica. Não seja um santarrão da vez e fala assim, Satanás, se aparta de mim. Satanás, irmão, uma pessoa está do seu lado, nada a ver. Ele sempre falou que bebe, você não bebe. O que você vai falar para ele? Muito obrigado, mas eu não bebo. Ou você vai falar, seu escarnecedor, você vai para o inferno. Você é um louco. Escarnecedor é quem zomba de sua fé. Escarnecedor é quem lança você na cova do leão, coloca você na fornalha ardente. Esse mesmo falou que ele bebe, ou talvez ele se prostitui, faz coisa errada, ele mente, e pronto, irmão. E você vai dar o seu testemunho que você é o inverso disso, porque agora você se converte. Mas lembra que um dia você foi igual, ou quinto, você é selado com o Espírito Santo, com a garantia da sua salvação. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo de número 1. Senão você vai ficar falando que o pastor Glass falou. Não, eu não falei nada. Está escrito. Amém? Efésios capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim: quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus,
para o louvor da sua glória. Aleluia! Irmão, deixa eu te contar um negócio aqui agora. Vamos lá, vamos falar sério agora. Se você é selado com o Espírito Santo, se você é uma nova criatura, você desvia? Hã? Você desvia ou não desvia? Por quê? Irmão, quando você endereça uma carta, sela ela e destina ela a alguém, de quem ela é? Do destinatário. A partir do momento que você se converte verdadeiramente ao Senhor, se arrepende do seu pecado e é selado, a sua carta vai chegar no destino de quem? Daquele que te salvou, irmão. Você está na mão dele agora. A não ser que você extraviou a carta, ou rasgou ela no meio do caminho, né, e não quis entregar para o destinatário. Porque se selou, acabou, irmão. Não tem conversa, não tem segundo termo. Ah, pastor, eu entendo então que eu não sou convertido. Então converte, chegou a oportunidade. Essa mensagem chegou para trazer ao seu coração que você tem que se converter a Deus, virar um cristão de verdade. Né? Chegou a hora de você entender, eu quero ser selado pelo teu Espírito. Porque uma pessoa selada pelo Espírito Santo, irmão, vício não pega ela, pornografia não pega ela, as drogas não pega ela, a mentira não pega ela. Porque ela é selada, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é uma pessoa nascida, certo? Você é adotado como filho de Deus, aleluia! Gálatas 4, do 4 a 5 diz assim, ó, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos, aleluia! Oh, glória a Deus! É lindo demais saber isso, né, irmão? É lindo demais saber que você tem um papai que te ama muito. Eita glória! Talvez, querido, você tenha uma dificuldade porque o seu papai não foi tão amável assim, não foi tão protetor assim. Mas aí é o momento de você ser um cristão de verdade e perdoar ele, e agora deixar o papai do céu te cuidar. Amém? E ele vai te cuidar tão bem que você vai dar aquilo que seu pai não te deu, aquilo que sua mãe não te deu. Se você ainda tem a oportunidade de ter um pai e uma mãe, dê tudo para ele de bom. Honre eles. Mas ele não presta, não tem problema, ele é seu pai. Ele foi o instrumento para trazer você para essa vida física. E mais, Deus escolheu ele. Mesmo, sim. Nada foge do controle de Deus. Ó, você passa a pertencer à família de Deus. Aleluia! Efésios 2:19 diz assim, portanto vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, aleluia, amém? Quando você chega na congregação os primeiros dias, você é meio forasteiro, sim ou não? Não conhece os familiares direito, né? Mas quando você vai se familiarizando, você se sente É forte isso ou não? Por isso que nós adotamos uma frase muito forte aqui. Essa aqui não é uma igreja para você frequentar. É uma família para se pertencer. Porque um familiar cuida do outro, sim ou não? Quem tem esse hábito de cuidar de um familiar? Mas se você não tem, você vai aprender nessa casa. E quando você cuida do outro, você não perde nada em troca. O amor, ele não pensa nada em troca. O amor não pensa em si mesmo. O amor pensa em servir. O exemplo é Jesus. Ele veio para... Irmão, eu passo a entender o seguinte. Quanto mais o seu nível espiritual cresce, mais você tem que estar pronto para... Eu tenho uma experiência aqui que eu não esqueço jamais. Quando nós realizamos o casamento do Mateus e da Amanda, teve um problema de logística no meio do casamento lá. E nós vimos o problema, detectamos o problema na hora. E estava eu e o pastor Amans. E o pastor Amans falou assim, o que nós vamos fazer? Eu falei assim, tira o paletó aí.
Nós dobramos as camisas e saímos ajudando todo mundo lá que precisava. Sim ou não? Mas eu era o pastor que realizei, irmão. Eu tinha que ter uma mesa VIP lá. E todo mundo me servindo. Dá mais para shake do que pastor, né? Essa experiência eu guardei no meu coração, sabe por quê? Porque eu amo muito o pastor Amâncio. Estou falando isso aqui para todo mundo ver essa mensagem, para entender a aliança que eu tenho com ele. Porque é um cara que nós crescemos junto na fé. Eu converti um pouquinho mais antes que ele, mas a conversão dele foi muito genuína e muito punk. E ele entende esse negócio de servir, irmão. Eu essa semana estava conversando com ele e ele estava me cobrando uma forma de servir a igreja. E eu achei tão lindo que ele falou assim: quando que é o aniversário da igreja, pastor? Eu falei: data tal. Ele falou assim: eu quero cozinhar para a igreja. Eu quero fazer o jantar da igreja. E isso me deixa muito emocionado, irmão, porque ele é um pastor como eu, irmão, mas ele entendeu a mensagem. Quanto mais se sobe, mais você tem que servir. Quem nos deu esse exemplo? Jesus, ele deu esse exemplo. Ele lavou os pés de seus discípulos. Ele os ensinou, ele os serviu o tempo todo. E quando a gente tem essa postura, a gente passa a entender que realmente nascemos de novo. Porque se você não está pronto para servir, você não serve para viver, irmão. Se você serve alguém por exclusividade, está errado. Você tem que servir todos e... Uau! Jesus, ele não fez distinção de ninguém. E aí tem hora que eu não sei o que a gente encana, irmão. Tem umas coisas que estão acontecendo no nosso meio que não é do nosso meio. Isso não existe. Em todo o tempo nós viemos para servir uns aos... Amém? Depois de você passar a pertencer à família, Deus os tira das trevas e perdoa todos os seus pecados. Repete essa frase comigo, fala assim: Deus nos tirou das trevas e perdoou. Repete assim: todos os nossos pecados. Sabe o que acontece? Tem gente que acha que Deus não perdoou. Pastor, o que eu fiz não tem perdão. Irmão, isso não é bíblico. O que você está falando para si mesmo não é bíblico. Porque se Ele te tirou das trevas, Ele perdoou todos os seus. É uma nova vida em Cristo. É uma nova vida em Cristo. Por quê? Porque a partir de agora a justiça de Cristo é creditada em nós. O que nos justificou foi o sangue dele derramado na cruz, nos redimiu. Amém? 2 Coríntios 5:21 diz assim: Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse justiça de Deus. O sacrifício que era para ser feito, foi feito, pronto, foi consumado, você foi perdoado. Amém? Dá para você entender isso? Então, se realmente você se arrependeu, se realmente você entendeu essa mensagem, agora, irmão, é viver esse renovo em Cristo. Amém? Seu nome agora está escrito no livro. Amém? Dá para pagar esse nome? Mas Moisés pediu para pagar. Vocês estão lembrados? Vocês estão lembrados? Então toma cuidado. Eu acho que a mesma caneta que escreve tem burro. Senão o cara nem pediu para pagar. Não é? Ele tem que ter essa percepção, esse discernimento. Né? Então cuidado. Eu acho que não, irmão. Ele é lindo demais para fazer isso. Mas por precaução, vigia, viu, irmão? Olha para o seu irmão, fala: vigia e ora. Tá? Eu não vou entrar nem com base teológica nisso. Vigia e ora. Ele fala: vigia e ora para que não caia em... Então ora para o seu irmão de novo e fala: vigia e ora, irmão, para não cair em tentação. Amém? Primeiro você não ora não, você vigia. Depois você ora para que você não caia em tentação.
e você recebe de graça, escuta isso, só para concluir, você recebe de graça o direito de viver eternamente com Deus, aleluia, amém? João 3,36 diz assim, ó, quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deixa eu falar algo para você, olha para essa pessoa do seu lado, olha no olho dela e fala assim, a escolha é sua. Você viu o tanto que esse Deus é lindo? Ele te dá direito de escolha. Você me ama e acredita em mim? Hã? Ou não? Ah, quer saber, pastor? Eu não sei. Quem fica em cima do muro não torce nem para o Corinthians nem para o Flamengo. Sério aí. Falei a linguagem que o brasileiro entende. Você vai ter que sumir qual torcida que você faz parte, irmão. Eu prefiro fazer parte da do Santos. Que a Bíblia fala ser de Santos, porque ele é santo. Amém? Eu vou, né, para a congregação dos santos. Mas não é assim, que eu estou usando a Bíblia aqui para falar com você, irmão. Pega aí a mensagem subliminar aí, ó. Ser de santos. Congregue com os santos. Ore pelos santos. Amém? Estamos entendidos? Aleluia! Glória a Deus! Só não deu glória a Deus flamenguista, eu não sei porquê, irmão. Oh, Jesus, né? Quem vai ouvir essa mensagem não é nada particular, irmão. Isso aqui é Bíblia, né? Presta atenção, veja quantas coisas acontecem com você instantaneamente no momento de conversão. São coisas lindas, sim ou não? Então eu quero concluir. A palavra nos ensina que uma pessoa regenerada não vive mais na prática do primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. Se você nasceu de novo, você não, fala assim, se eu nasci de novo, fala só um pouquinho mais forte para Deus ouvir você, vai, se eu nasci de novo, eu não peco. Doeu aí na consciência? Não é para doer na sua consciência, não. É para você mudar de vida, porque tem gente que agora é acometido um remorso e sai daqui fazendo um monte de promessa. Essa semana minha esposa mostrou um vídeo no Instagram e uma mensagem assim: esse ano eu vou para academia. Uma pessoa fazendo, e aí mostra a figura de Jesus rindo dela. Como assim, né? Todo ano ela está indo para academia, né? Quantas vezes você fala para Jesus, esse pecado não me pega mais, esse vício não me pega mais, esse ódio no meu coração não reina mais. Dá 10 minutos você está chutando latinha. Sim ou não? Somos assim ou não somos? Graças a Deus que nós temos um Deus misericordioso. Graças a Deus. Porque se nós formos contabilizar quantos votos nós fizemos e não cumprimos, sim ou não? Em todo o tempo, irmãos, somos colocados à prova. O que nos vai fortalecer dia após dia? É permanecendo a palavra dentro de... Quero encerrar concluindo no Salmo 119. No Salmo 119 fala que nós devemos guardar a palavra aonde? Por que eu não falo na mente? Para não pecar contra Deus. A palavra ela precisa estar dentro de nós, porque a boca fala
A boca fala o que o coração. Jeremias capítulo de número 17 fala que Deus é o único que esquadrinha o coração do homem. Deixa eu falar algo que eu tenho falado toda Santa Ceia. Só que vai ter um dia que eu não vou falar mais, que nós não vamos estar mais. E é muito triste você entender que um dia alguém pregou isso para você e você não deu ouvido. Eu guardo muito uma ministração que o Mateus usou o púlpito aqui para falar. Jesus está voltando. Amém? Mas se Jesus voltar para você agora? Eu não sei do meu amanhã. Talvez Jesus volte para mim agora. E você está esperando voltar, ele volta para você agora. Você morre. E se você morre na condição a qual você está, como que fica? Talvez você está deixando para amanhã a pornografia. Amanhã eu largo a pornografia. Amanhã eu largo o vício. Amanhã eu largo a prostituição. Amanhã eu largo a mentira. E aí talvez você não tenha amanhã. Como que fica? É algo que a gente não pensa, irmão. Ontem eu entrei no Uber e um rapaz com muito conhecimento, ele falou, estava eu e minhas filhas, foi na quinta-feira, ele falou assim: eu sou um suicida involuntário e consciente, porque eu fumo e eu sei que eu vou morrer disso. E com toda a inteligência que eu tenho, eu não venço esse vício. Sabe o que vai fazer vencer esse vício? O Espírito Santo de Deus. Outra coisa não dá. Eu dei um exemplo de cigarro porque foi a experiência que eu tive com esse rapaz. Ele indagando que ele tem conhecimento, ele indagando que ele sabe que ele tem esse vício, mas ele não vence. Ele não vai vencer sem Jesus. Nós não conseguimos vencer a pornografia sem Jesus. Nós não conseguimos vencer a prostituição sem Jesus. Nós não conseguimos vencer o medo sem Jesus. Nós não conseguimos vencer o orgulho sem Jesus. Sem Jesus não dá, irmão. Mas a Bíblia diz assim, Isaías: os nossos pecados criam uma separação entre nós e... Se nós continuarmos pecando, Deus está na nossa vida? Não. Por causa de Deus ou por causa de nós? Por causa dos nossos. Eu gostaria que essa manhã não fosse uma manhã de milagres extraordinários, sobrenaturais, mas um milagre do arrependimento, o milagre da reconciliação, o milagre da regeneração em Cristo. Porque é disso que a igreja nos últimos dias está precisando e que o mundo está precisando. De ser alcançado pela palavra da verdade, selado pela palavra da verdade. Selado pelo Espírito Santo de Deus. Aí sim, nós vamos tomar um caminho que nos levará à verdade e à vida eterna. Daqui a alguns minutos você vai comer da carne e do sangue de Jesus. Será que mais uma vez você vai sair daqui prometendo e não cumprindo? A Bíblia te chama de tolo. Aquele que cumpre e não faz o voto e não tolo. Nós temos que sair desse nível de tolice. Só fala o que você vai fazer, irmão. Não queira, eu falei para essa semana para minha esposa, eu não quero ser igual a ninguém. Eu só quero ser o Gladys que Jesus queira que eu seja. Eu não quero vestir igual a ninguém, falar igual a ninguém, pregar igual a ninguém. Eu só quero ser o Jesus que o Gladys queira que o Gladys que Jesus queira que seja. Tem hora que nós queremos ser parecido com alguém. Para quê, irmão? Seja você, Jesus te ama assim. A minha esposa, ela é muito crítica consigo mesma. Ela falou assim: quando eu prego eu falo muita bobagem. Eu falo coisas que não precisa. Eu falei assim: mas não muda não, continua sendo assim.
Porque se Deus te levantou assim, alguma coisa que precisar mudar, Ele mesmo vai falar com você. Porque tem hora que nós queremos andar segundo o que as pessoas querem que a gente anda, vestir como as pessoas querem que a gente veste. E um dia minha esposa falou para mim assim, eu não gosto de ser veste assim. Eu falei assim, mas eu gosto. E eu vou vestir, e eu vou calçar. Sério. Eu estou pecando por causa disso? Sério, irmão. Tem hora que a gente quer ser um Billy Graham. Billy Graham até morreu, irmão. Seja você mesmo, com a sua simplicidade, com o seu amor, com a sua sinceridade. Vai dar certo. Olha para o seu irmão e fala assim, seja assim mesmo, irmão. Vai dar certo. Fala assim, se tiver alguma coisa para consertar. Olha para ele e fala, se tiver alguma coisa para consertar, o Espírito Santo vai se encarregar disso. Combinado? Então, você que vai ceiar conosco hoje, essa manhã, eu gostaria que em primeiro lugar você inclinasse a sua cabeça.